Fala, abençoados! Sejam todos muito bem-vindos ao aquecimento da imersão low carb. E hoje o tema é por que os carboidratos são um problema no processo de emagrecimento e teremos uma convidada especial também, né? A doutora Regina Nogueira vai conversar comigo hoje sobre esse assunto, viu? Mas eu preciso, antes de qualquer coisa, eu preciso avisar que durante esta e a próxima semana teremos várias lives, tá? Aqui no meu Instagram, com o objetivo de aquecer o nosso grande evento, que é a Imersão Low Carb, que vai acontecer nos dias 27 a 31 de março, 100% online e gratuito. Então, se você já participou de alguma imersão, sabe quanto conteúdo eu entrego para vocês. Se você ainda não participou, abençoado, não perde por nada. O link está lá na minha bio. Clica lá, entra, se inscreve e depois entra no grupo do WhatsApp para receber tudo lá em primeira mão, tá? Então, e já chama mais gente também para emagrecer definitivamente aí em 2023 junto com você, tá bom? Mas só não manda para as inimigas, porque eu vou emagrecer todo mundo que você mandar. Traz as amigas, inimiga deixa lá. Brincadeira, pode trazer todo mundo. Então, abençoado, se você não se inscreveu, bora lá, o link tá na minha bio. E para quem ainda não me conhece, eu sou o chefe de cozinha Michel Miranda e a minha missão é te ajudar a emagrecer e ter uma vida saudável comendo comida gostosa de verdade. E hoje, o tema da nossa live aqui, repetindo para quem chegou depois, é porque os carboidratos são um problema no processo de emagrecimento, com a doutora Regina Nogueira. Então, deixa eu chamá-la aqui. Deixa eu só ver aqui. Ih, eu tô ao contrário. Tranquilo. Espera aí que eu já vou virar. Aê! Olá, doutora. Seja muito bem-vinda. Chefe Michel, abençoado. Prazer, é uma honra enorme. Que maravilha. Fico muito feliz aí por ter aceitado o meu convite. Muito obrigado por estar nessa luta aí comigo contra a desinformação e contra essa epidemia de, enfim, de alimentação ruim, de excesso de peso, tudo tudo vem a partir da desinformação, né? Que muitas vezes até nós já fomos iludidos lá atrás, né? Com certeza, com certeza. Os nossos hábitos, a alimentação, tá tudo muito deturpado. A gente tem muitas informações, informações vindo de todos os lados. E a gente está aqui, né, tentando passar as informações de uma maneira mais específica, que as pessoas entendam que tudo vem dos hábitos também, que não é só alimentação, é tudo que você faz com a sua saúde, e a alimentação é um ponto muito importante. Então, esse trabalho que você faz é muito importante. Eu sou fã há muito tempo, hein? Obrigado, obrigado. Então, assim, eu acho que é muito importante, né? Eu sempre falo até pro Dr. William, né, e pro pessoal que está junto com a gente nessa luta, que é muito importante esse trabalho da gente estar ali conversando com o pessoal e desmistificando muitas coisas que ainda tem muita desinformação, né? E principalmente eu vejo que vocês, né? Claro, o nosso trabalho em geral é um trabalho muito importante, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu, né? O meu mais ali, tornando a alimentação mais gostosa, né? Seu e orientando as pessoas baseadas em estudos, enfim, sempre fazendo esse ótimo trabalho, né? Então, o nosso trabalho sempre está ali em conjunto, né? E
uma coisa, assim, já entrando no nosso assunto de hoje, eu sempre tive muito problema para emagrecer, até conhecer a low carb, né? Até conhecer a low carb. E quando eu comecei a fazer a low carb, parece que alguma coisa ligou aqui, e eu falei, meu Deus, era só isso? Uhum. Eu não acredito. Porque não parecia ser tão fácil assim, porque eu fiquei quase 30 anos tentando, né, emagrecer, quer dizer, quase 30 anos não, mas enfim, que eu estou contando desde que eu nasci. Quase foi uma luta eterna, né? Enfim. E aí eu briguei a minha vida inteira com a balança. E quando deu esse estalo, eu falei, meu Deus, era só isso. Eu preciso contar para o mundo, né? Que foi por isso que eu comecei Instagram e tudo mais, né? E eu sempre fiz aquela dieta convencional. O que que, o que que você acha, né? Que tem de errado naquela dieta convencional? Pois é, Michel. A sua história é muito parecida com a minha. Eu sempre tive problema, né, de peso desde a infância. Fiz dietas mil e sempre as dietas clássicas, né? Cortando gordura, procurando coisas desnatadas, integrais, muito carboidrato, e sempre oscilando muito o peso. Perdia, né? Fazia aquela dieta. Fui assinante da revista Boa Forma, quem não foi aqui, né? Para fazer a dieta dos 7 dias de sanduíche, dieta dos 7 dias de não sei o que lá, da sopa e etc. Então, sempre tive essa dificuldade, conseguia perder um certo peso, mas como quando largava a dieta, voltava, e com os anos, o ganho de peso foi ficando cada vez mais difícil perder, né? E oscilando sempre para cima. E eu sou médica, a minha especialidade é anestesiologia. A nossa formação de nutrição na faculdade, embora, né, as pessoas busquem muito os médicos para orientações sobre alimentação e etc e tal, a nossa formação de nutrição é muito limitada, muito mesmo limitada. A nossa informação sobre nutrição, e isso eu digo como um todo, né? Macronutrientes, micronutrientes, necessidades diárias, isso tudo é muito por cima, não é nada aprofundado. E, infelizmente, a gente é buscado para esse tipo de orientação e acaba passando essa orientação meio que, né, massificada das diretrizes. E eu sempre segui, é lógico, né, de acordo com o que eu estudei, a dieta padrão, que é uma dieta restrita em gorduras, porque as gorduras são tudo de ruim, né, que pode acontecer com você, causam doenças cardiovasculares, são a causa do infarto, etc e tal. E uma dieta baseada em grãos e cereais, que seria o ideal para a saúde tanto metabólica quanto ali para manutenção de peso, né? E esse é o engraçado, né? E esses são os problemas das diretrizes. As diretrizes, elas não são feitas individualizando, né? Cada um, elas são feitas para enfiar todo mundo no mesmo funil. E isso foi um grande problema, porque a gente acabou enfiando nesse mesmo funil também as pessoas doentes. Os diabéticos, a orientação clássica hoje em dia, quando você assiste aulas até de pós-graduação, de atualização em endocrinologia, e os colegas insistem em falar, e a dieta do diabético? A dieta do diabético é igual à dieta de todo mundo, uma dieta baseada em grão, mas a gente vai botar grão integral, aveia, cereal, etc. Então, eu fiz isso para mim, o que eu aprendi, né? Me coloquei ali na diretriz, e não funcionava, não funcionou por um longo prazo. É lógico isso, várias pessoas me procuram aqui no Instagram, doutora, mas eu restringo a gordura, como tudo integral, etc e tal, e eu emagreço. Sim, você emagrece, né? A questão é a manutenção ao longo prazo, a frustração que isso causa, né? E a repercussão
na saúde que isso causa. Eu tive repercussões de saúde desse ioiô, né? De ficar emagrecendo 10, engordando 15, emagrece 12, engorda mais 13. Isso é muito ruim para o metabolismo. E chegou um certo ponto aí da minha vida em que eu estava ganhando peso, estava muito difícil manter a dieta e eu decidi fazer uma dieta, comprar uma dieta da internet, comprei uma dieta dos 21 dias que eu joguei lá no Google e por um toque divino, a dieta que veio ali, a estratégia que veio para mim foi uma dieta baixa em carboidrato, uma dieta cetogênica. Ah, não, cetogênica? Era bem restrita em carboidrato. E aí eu abri aquilo porque assim, eu tinha prometido para mim que o que viesse na dieta eu ia fazer certinho, porque 21 dias eu vou fazer certinho. Quando eu olhei aquilo, eu falei, dieta da proteína, isso aqui faz mal pro rim, isso aqui vai piorar a minha hipertensão, porque eu já era hipertensa, isso aqui não vai fazer muito bem para mim. Mas aí eu pensei, gente, só 21 dias, né? 21 dias dá pra gente sacrificar aí, ver no que vai dar. E eu tive muita sorte, isso eu falo sempre, porque foi a primeira sugestão do Google que apareceu lá. E era uma estratégia com sugestão de cardápio, etc. e tal, e vinha com uma certa informação científica lá. Ele relatava alguns estudos observacionais que relacionavam a quantidade de carboidrato que as pessoas comiam com o ganho de peso. E quanto mais carboidrato as pessoas comiam, aparentemente, mais peso elas ganhavam. Aquilo lá me deu uma convencida, né? Eu dei uma avaliada no cardápio e falei, gente, vamos lá, né? Eu tinha me comprometido, eu comprei essa dieta, bora fazer. E eu lembro que nos primeiros dias eu já senti muita diferença, né? Principalmente na questão de porção. Oi, Sam. Porque eu sempre sempre tive muito problema com a porção, né? Ai, do tamanhinho da mão, minha mão é pequenininha, uma colherzinha de arroz integral pode ser isso, né? E nessa estratégia não tinham quantidades, era para comer até a saciedade. E nos primeiros dias eu já senti isso, uma dieta em que eu não sentia fome. Eu não acabava a refeição já pensando na próxima. Eu não acabava a refeição com aquela agonia de que, gente, eu precisava comer mais, eu queria comer mais. E sempre pensando em comida, isso era um grande problema para mim. Eu vivia pensando em comida, eu vivia pensando na próxima refeição, né? Eu parcionava muitas refeições, como mandam, né, as diretrizes, comer de 6 a trocentas vezes por dia, pequenas porções, né? Então eu comia pequenas porções ali de biscoito integral e já queria, bem, gente, daqui a 3 horas eu vou poder comer outra metade desse pacote aqui. E isso era uma agonia muito grande para mim, psicologicamente, inclusive, porque eu me sentia frustrada. Porque por que eu estava com fome toda hora? Se eu tinha comido o que era suficiente, teoricamente, para mim, né? E com a estratégia baixa em carboidrato, isso mudou. E em muito pouco tempo eu vi que ela funciona, né? E pensei a mesma coisa que você, gente, mas era só isso. Era só eu não ter medo de comer proteínas, né? E restringir alimentos com quantidade de carboidrato muito grande e pobres nutricionalmente na minha dieta, que a minha fome eterna ia acabar, que a minha saciedade ia chegar e que eu ia perder peso, ia melhorar minha saúde, ia melhorar minha pele, meu cabelo, minha disposição, etc e tal. Então, para mim, foi isso também. Eu falei, gente, não acredito que era só isso e que até hoje eu não tinha tentado isso. E como foi tão bom para mim, eu decidi também fazer o Instagram, falar sobre isso, porque outras pessoas precisavam saber disso, porque com certeza, como eu, muita gente ainda não tentou ou não se manteve na estratégia por medo. Porque em algum momento alguém falou, isso não é bom para você, isso vai te prejudicar, carboidratos são essenciais, etc e tal. Então a gente está aqui para orientar as pessoas e para dar esse suporte para quem quer tentar mudar mudar o estilo alimentar mesmo. Não é uma dieta. Isso parece praxe, né? Parece clichê. Toda vez que a gente fala, mas que balela, né? Não, não é. Assim como o veganismo, por exemplo, que é uma mudança de paradigma, né, na vida da pessoa,
e não estou estimulando ninguém a ser vegano, né? Porque tem uma série de problemas aí de saúde, né? Mas nesse ponto é um pouco parecido, porque é uma mudança de estilo de vida mesmo. É lógico que você começa com a dieta, né? E eu falei isso para o grupo das meninas que estavam comigo, venha pelo motivo errado e fique pelo motivo certo, né? Às vezes isso acontece mesmo, as pessoas começam e depois você percebe que é toda uma estruturação. Você acaba estruturando todo o seu estilo de vida de uma forma diferente, vendo a nutrição de uma forma diferente. Então, por isso que o nosso trabalho é muito importante de tirar o medo, né? Às vezes tirar a barreira da pessoa que quer tentar, pelo menos, começar a fazer essa mudança no estilo de vida como um todo. Com certeza. Eu até falei, voltando àquela parte que você falou dos grãos ali, eu ontem fiz uma live e eu falei uma coisa que eu sempre, eu sempre falo, que a gente na natureza, a gente vê o leão comendo o quê? Carne. O leão não está lá comendo mato, né? A vaca não está comendo carne, né? E a gente come justamente os dois, né? A carne e o mato, né? A gente não está preparado para comer os grãos, né? Não é da nossa espécie. E isso é muito recente, né? Data há 10 mil anos atrás a produção dos primeiros pães, né? Que veio logo ali junto com a agricultura, né? Então, essa facilidade, né, do consumo de carboidratos é muito recente, né? A gente não tinha isso. A nossa espécie, as pessoas às vezes esquecem que nós somos animais e a gente tem um estilo de alimentação adequado para nós. E ele não é baseado em produtos ultraprocessados, né? A nossa alimentação não é baseada nisso. E daí, por isso que deu tanto problema, né? E principalmente, eu acho que a gente vem mais fazendo esse trabalho porque tem se intensificando agora, nos últimos 50, 70 anos, que vem, nossa, sabe, absurdamente. E eu acho que, assim, cada vez mais, os últimos 10, então, nem se fala. Tá muito, muito absurdo. E gente, vamos entender que a alimentação no passado era muito mais densa em nutrientes, né? Exatamente. Exatamente. E às vezes, né, a gente ouve as pessoas que advogam contra, né, falando, porque uma estratégia baixa em carboidrato é muito restritiva, etc e tal. Só que, assim, não é questão de restrição, é questão de como foi a nossa evolução, como a nossa fisiologia se desenvolveu. Isso você não pode negar, né? Não é você definir que comer grãos é melhor, que vai mudar a sua fisiologia, que foi adaptada por milhares de anos, né? Todo mundo fala, mas seres humanos são onívoros, nós estamos capacitados a comer vegetais e grãos. Sim, estamos, e isso, de certa maneira, manteve a nossa espécie. Só que na nossa evolução, embora nós possamos comer aí os dois extremos, né, que as pessoas gostam, né, plant-based e plant-based, né, nós podemos, a maior parte da energia consumida por nós sempre foi de origem animal, sempre foi. Por quê? Porque o que a gente consumia de origem de planta poderia até ser uma quantidade grande, mas a quantidade de energia comparada ao que a gente vinha da caça, né, principalmente da gordura da caça, a maior parte da energia da nossa alimentação sempre veio de origem animal. Então, a gente ser capaz de comer os dois não significa que é o melhor para a gente. Foi uma questão adaptativa, né? Até a Revolução Agrícola, que é muito recente na história humana, se a gente for ver como um todo, né? A gente consumia grãos e frutas de forma muito eventual, porque a gente não plantava, a gente tinha que concorrer com os bichos, né? Não tinha plantação de banana. E você não chegava lá, tinha o cacho de banana maravilhoso, com essa banana gigantesca sem sementes, né? Também não tinha nenhuma frutinha ali que já não tivesse sido bicada por passarinho,
já não tivesse sido comida parcialmente por outro bicho, né? Então, a quantidade de energia ali era pequena. Embora a gente possa comer, né? A nossa evolução já mostra que a quantidade de energia que vem daquilo que a gente se adaptou tem que ser menor do que a dos alimentos de origem animal, de caça, né? De mesmo os outros alimentos, ovos e leite, laticínios, né? A maior parte da energia deve vir desses alimentos porque nós estamos fisiologicamente adaptados a nos adaptar melhor, ter uma saúde melhor com esse tipo de alimentos. Opa, deu uma travadinha aí. Não sei Ai, se foi. para mim você tá bem aí. É, não, só no final ali. Eu não sei se agora. Tá, travou de novo, mas foi só um pouquinho. Eu estava aqui até olhando para trazer uma informação aqui, que as pessoas elas não questionam nada, né? Foi vendido para nós durante muito tempo que a aveia, por exemplo, eu adoro falar de aveia, Eu também. que a aveia é rica em fibras. Ó, mas olha só, vamos pensar dessa forma. Em 100 gramas de aveia, eu tenho 9 gramas de fibra, né? Tenho 9 gramas de fibra. Só que em 100 gramas de aveia, eu tenho... Deixa eu ver, peraí, tá falando... É, aveia mesmo. Eu tenho 66 gramas de carboidratos. Me responda uma coisa. A aveia, ela é rica em quê? Não precisa Exatamente. não precisa nem ir muito além, ela é rica em carboidrato. Ela tem fibras, mas ela é rica em carboidrato. Então, se a gente colocar na balança, ela é muito mais uma fonte de energia sem muitos benefícios do que fonte de fibras. Exatamente. E isso é repetido tantas vezes e as pessoas não questionam, né? E às vezes até por armas, né? São pessoas importantes que falaram e a gente caiu nessa. E mesmo a nossa diretriz que definiu que a nossa ingesta de energia deve vir ali 40 a 60% de carboidrato, não veio porque o carboidrato é melhor, né? O que aconteceu? Aconteceu que a gente definiu de uma forma errônea que a gordura seria um problema. Então a gente teria que diminuir a quantidade de gordura da nossa ingesta. A proteína, a gente sabe que a proteína é limitada, a gente não consegue consumir muita proteína. Então o carboidrato foi eleito para aumentar o nosso volume da dieta ali, porque foi o que sobrou. Não é porque ele é altamente nutritivo, como vendem, né? Porque não é. Comparado com carne, comparado até com vegetais de baixo amido, né? Os grãos, os cereais, eles são pobres nutricionalmente, eles são ricos em carboidrato, eles são fonte de carboidrato. A gente tem um problema muito grande, Michel, quando a gente fala que o carboidrato é o problema, porque existe uma dificuldade de entendimento das pessoas. Quando eu e você, a gente ouve carboidrato, o que você pensa? Amido, glicose, né? Sim. Quando as pessoas ouvem carboidrato, elas ouvem pão, macarrão, né? Bolo. O carboidrato em si, e aí vem, né, a nutricionista falando, carboidrato, o corpo não vive sem carboidrato, carboidrato é essencial. Sim, o carboidrato é essencial. O carboidrato que eu e você a gente entende, né? A glicose é essencial, né? A frutose é um problema para a gente entende. Quando a gente, profissional da saúde, ouve carboidrato, a gente pensa em glicose, frutose, galactose, ali, né, os monossacarídeos, disacarídeos. As pessoas ouvem pão, macarrão, né, aveia. São esses os carboidratos que são os problemas, né? São, na verdade, alimentos que são altamente ricos em carboidratos e que não têm muito mais a oferecer, a não ser os carboidratos. Outro dia, uma paciente muito interessante, a gente começou a fazer o acompanhamento e eu gosto que as pessoas comecem a entender, né, o que elas estão comendo.
E ela colocou ali no Fat Secret o tanto de abobrinha que ela comeu. E apareceu ali, aparece as porcentagens, né, do que é formada a energia da abobrinha. E veio lá 68% de carboidrato. E ela me mandou comparado com um pão, alguma coisa que tinha, sei lá, um pouco mais, 72% de carboidrato, né? Ah, mas a abobrinha é fonte de carboidrato também. Por isso que a gente insiste que low carb não é low carb. A gente troca as fontes do nosso carboidrato por alimentos que eles têm carboidratos também. Mas o que acontece com a abobrinha? A abobrinha é 94% água, enquanto o pão é 2% água, certo? Então, Outra questão teoricamente, a abobrinha é fonte de água. é bem isso. E, na verdade, 100 gramas de abobrinha tem 15 calorias, né? 100 gramas Exato. E 100 gramas de pão. de pão, você já vai para 200 calorias, eu acredito, né? Exato. Não tem... E é muito interessante, porque quando você compara nutricionalmente também, 100 gramas de abobrinha vai ter muito mais potássio do que o pão, né? Sim. Vai ter muito mais ali vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, porque tem bastante água, né? Então, na low carb, a gente diminui os carboidratos como? Optando por alimentos que têm carboidrato, é claro, mas que tem menos carboidrato e que tem mais nutrientes junto. Essa é a questão. Então, é aí que os carboidratos são um problema. Então, alimentos que são fontes muito fortes de carboidratos, que são os grãos, né? Cereais, aveia, pão, etc. e tal, esses carboidratos são um problema porque eles se tornaram grande parte da nossa ingesta. Eu, né? Eu acordava e dormia comendo pão. Era pão de manhã, o lanchinho antes do almoço, um pão. Aí, na hora do almoço, um sanduíche natural, né? À tarde, um lanchinho e à noite, mais um pãozinho. E isso ocupa muito volume da nossa nutrição, entregando muito carboidrato, poucos nutrientes e atuando de uma maneira que sinaliza para o nosso corpo. Isso foi parte da evolução também, e é uma coisa muito interessante, porque foi algo que nos protegeu, certo? Quando a gente comia mais grão, quando a gente catava mais sementes, isso sinalizava para o nosso corpo que era um momento de escassez, um momento que a gente não estava tendo muita caça. Porque se você estava comendo aquela gramínea ali, é porque você não conseguiu caçar alguma coisa. Então, estoque tudo que vier, guarde tudo em forma de gordura, porque nós estamos numa situação de escassez, ou virá uma situação de escassez, né? Isso na questão das frutas, que as frutas também eram de estação, né? Isso também sinalizava. Então, se tem muita fruta, significa que agora está numa fase que daqui a pouco não vai ter mais. Então, coma e engorde mesmo, porque daqui a pouco não vai ter mais, né? Só que a gente saiu dessa fase da humanidade. Agora a gente não tem mais estações. A gente tem comida disponível o tempo todo. Então a gente tem que optar pelas comidas que não sinalizem para a gente que a gente está em escassez. A gente tem que optar por comidas que sinalizem para o nosso corpo que tem comida. Estão aqui os nutrientes. Você não precisa acumular tanto. É isso que a gente precisa entender. E os alimentos ricos em carboidratos fazem essa sinalização para o nosso corpo de estoque. Com certeza, eu também sempre falo da questão da reserva do carro, né? Porque se você quer usar a reserva do carro, você precisa deixar ele chegar na reserva. Você não pode estar sempre enchendo o tanque. E é a mesma coisa com o nosso corpo usando, né, o carboidrato. Você vai estar sempre ali colocando combustível, energia, só que você não deixa ele chegar na sua pochete, né? Ele não deixa você chegar que a pochete é a reserva. Então, aí não tem como. Camille, o Fang, ele faz a analogia com o freezer e com a geladeira, né? Seu freezer tá ali cheio, mas você continua botando coisa na geladeira e só pegando da geladeira, pegando coisa da geladeira, né? E o freezer continua ali cheio. Você vai precisar tirar as coisas da sua geladeira para começar a usar as coisas do freezer, porque senão você não alcança lá, né? Porque aquilo da geladeira vai estragar, etc e tal.
Então, a nossa alimentação é isso. E o que sinaliza para a gente que a gente precisa gastar os nossos estoques um estilo de alimentação que sinalize hormonalmente para a gente, né? Isso, que não é uma época de escassez, que você tem ali comidas de alto índice nutricional disponível o tempo todo, né? Então, é assim que você precisa se comportar, porque é assim que está o nosso ambiente hoje em dia. E é aí que existe essa contradição, porque a gente continua se alimentando como se a comida fosse acabar, como se a gente não tivesse comida. Só que a gente Que não é o que a pode gente acaba... depois, né? Exato, exato. E aí tem toda essa... Por isso que eu falei que quando a gente muda a nossa estratégia alimentar e acaba mudando o estilo de vida, porque você entende isso também. Além disso, né, além da alimentação, a nossa parte de atividade física mudou muito. É muito diferente do que a gente fazia, do que a gente evoluiu, a nossa fisiologia evoluiu. Nós evoluímos para estar em movimento, né? Fomos nômades por muito tempo, tivemos que fugir do leão, fugir, né, de predadores, correr atrás da caça, né? Então, a gente sempre foi muito ativo. E a modernidade mudou isso. Mesmo para gente que pratica exercício físico, ainda não chega no nível de atividade que a gente evoluiu fazendo, né? Exposto ao ambiente, exposto às intempéries do tempo, né? Passando frio, era diferente. Então, nosso corpo ainda pede isso, nosso corpo ainda precisa disso. E outra coisa que muda muito quando a gente muda a nossa alimentação, e isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você também, essa disposição, né? Você se sente reconectado com o corpo, seu corpo sente vontade de se movimentar, né? E não de ficar lá estocando, engordando, porque tá no momento que eu não posso, né? Então, tudo se conecta, tudo se conecta. Quando você se alimenta da maneira que a sua fisiologia pede, a sua disposição volta, você sente que seu corpo precisa se movimentar. E se movimentando, você melhora sua disposição cardiovascular, melhora a sua composição física, acaba tendo que gastar mais calorias, acaba podendo comer mais. Então, tudo se conecta. É fundamental nesse processo, né? Se sentindo bem com o corpo. Eu costumo dizer para o pessoal que não é uma questão aí de, de, entrar naquela onda de aceitação e tudo mais. Não vamos entrar naquela coisa de não poder ter uma pochetinha, não poder ter celulite, não poder ter não é sobre isso. Pelo amor de Deus. Agora, não vamos aceitar, né, aceitar o sobrepeso como uma coisa, né, que tem que se aceitar. Não, isso não deve ser aceito. A gente não pode entrar nessa hipocrisia, né? Agora, não adianta querer falar que uma celulite, uma pochetinha, você, né, vamos se aceitar nesse ponto, não no outro ponto. Exatamente. Tem uma grande dificuldade das pessoas entenderem, né, que ser magro, ser saudável metabolicamente não quer dizer ter um corpo né, escultural, nem esculpir. São coisas ali diferentes, mas que as pessoas confundem muito, né? Elas confundem, inclusive, emagrecimento com saúde. E a gente sabe que existem muitas pessoas que não estão nem com sobrepeso, mas não tem saúde, porque geralmente são sedentárias, não comem bem, embora não estejam ganhando peso, não comem bem. Então também isso também tem essa parte da gente de explicar sobre isso, as pessoas entenderem que não é você ter 3% de gordura corporal e todos os músculos à mostra que define que você é uma pessoa magra e saudável, né? E ao mesmo tempo, ter um peso normal ali também não. Então a gente precisa divulgar mais isso e que os aspectos da saúde passam pelo peso, pela sua atividade física. Se você é sedentário, me desculpe, você pode estar no peso ideal, você não é saudável porque o nosso corpo foi feito para o movimento. Em algum momento isso vai cobrar seu preço, né? Se você não cuida do seu sono, se você é uma pessoa muito estressada, se você não toma água direito, não se expõe ao sol, tudo isso conta na saúde. E a saúde é uma coisa global. Como
com essas diretrizes ficou... A gente tem que ficar comendo tanto tempo, a mudança alimentar bate muito direto nisso, porque a gente passa muito tempo comendo hoje em dia, né? Virou uma coisa, como a gente come, foi orientado a comer alimentos pobres nutricionalmente, a gente está sempre com essa fome oculta, né? Era o que eu tinha antes, era uma fome de nutrientes. Seu corpo estava buscando alimentos que estavam faltando nutrientes, não energia, nutrientes. Então, como a gente passa muito tempo comendo, quando você muda a sua alimentação, isso já tem um impacto muito grande na sua saúde. E aí as outras coisas começam a se encaixar. Vou até fazer uma observação, e em momento algum eu estou discordando do que você falou, mas eu vou falar na questão do exercício físico, tá? Eu emagreci sem fazer exercício físico. E para mim, tá? Para mim, foi do jeito que tinha que acontecer. Porque se eu tivesse feito exercício físico, seria mais uma vez que eu não conseguiria estar aqui onde eu estou hoje. Porque toda vez... Eu vou te contar o que aconteceu comigo também. Toda vez que eu fiz exercício físico, eu sentia muito mais fome e muita vontade. Então, assim, era muito absurdo. Eu ia lá, corria absurdamente, fazia exercício, musculação, e eu saía de lá e comia muito mais, e muito mais, e muito mais. E quando eu perdi o peso, e aí, depois, eu falei, agora eu vou fazer. E eu estava muito mais disposto, me sentindo muito melhor comigo mesmo para ir na academia, né? Eu estava magro, eu estava na época com 80 quilos, o pessoal falava para mim, nossa, você está muito magro. Eu falava, nossa, que maravilha, né? Eu nunca na vida, nossa, nunca. Ouvi isso. Até pela primeira vez na vida eu ouvi isso, mas eu estava feio, estava só cabeça, assim. E aí, eu estava, claro, faltava músculo, né? E aí depois que eu fui treinando para fazer. E daí, para mim, foi bom ter esse momento, né? Por que eu estou dizendo isso? Que é óbvio que a gente sabe, né, que exercício é fundamental. Às vezes, no início, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não vou fazer exercício, então eu nem vou... Não, começa com o que você tem. Depois você se adapta. Depois, lá na frente, quando você estiver melhor, você pode fazer de outra forma, né? E por isso que eu deixei muito bem claro que eu não estou discordando em momento algum. Eu estou concordando. Porém, para mim, foi um processo, né, um pouco diferente. E eu gosto de compartilhar isso com as pessoas para eles verem, às vezes, assim, ó, nossa, mas eu vou ter que começar a academia, eu vou ter que isso. Não, calma. Vamos, né? Um passo por vez. Aconteceu comigo também. Eu sempre fui muito ativa, e embora tenha passado muito tempo acima do peso, eu sempre nadei desde pequenininha. Comecei a correr em 2004, ano que vem faz 20 anos que eu corro. Corria muito, mas sempre, né, com sobrepeso. E quando eu comecei a estratégia, no começo, o que aconteceu? Com aquela queda de rendimento. Aí eu pensei, não é compatível. A dieta, tá vendo? Tem problema. A dieta não é compatível com o exercício físico. Então, eu acabei, nos primeiros meses da minha perda de peso e da mudança da estratégia alimentar, eu acabei diminuindo muito a minha atividade física mesmo. E perdi peso. É claro que perdi peso. Depois de um tempo, eu acabei conhecendo os atletas low carb, né? E descobri que, na verdade, isso era uma adaptação, que isso ia dar certo, e realmente deu. Voltei a correr, voltei a nadar, mas com o tempo, né, quando você começa a se alimentar bem, a sua cabeça parece que volta mais para o lugar, você começa a se reconectar mais com o corpo, você sente que seu corpo precisa de mais alguma coisa, você precisa dessa remodelagem, você sente que você precisa de mais músculos, de mais força para fazer algumas coisas, você começa a sentir essas deficiências, né? Quando você tá lá gordão, inchadão, você, né, não sente muito. Mas quando você começa a sentir seu corpo ficando mais nutrido, vem essa necessidade. E as pessoas confundem muito esporte com exercício físico. Elas acham que quando elas têm que fazer exercício, elas têm que ser uma esportista, né? Tem que ir correr 1.000 quilômetros, comprar tênis de R$1.000 né?
e se matricular no tênis e ter uma raquete super cara, e não é isso, né? Exercício físico é diferente de esporte. A gente pode usar o esporte de maneira não competitiva como exercício físico, mas a gente tem outros exercícios físicos. Caminhada é um exercício físico, musculação é um exercício físico, e que podem ser feitos com várias dosagens, né? Então, é muito interessante. E sim, a perda de peso pode vir sem um exercício mesmo, mas quando a gente chega naquele ponto em que a gente quer melhorar a nossa composição corporal, né? Para melhorar a nossa longevidade, porque longevidade é músculo, né? Isso já está bem claro, não é chip de não sei o que, suplemento de não sei o que lá. O que vai definir se você vai viver bastante com qualidade é quanto músculo você tem. Então você chega nesse ponto que precisa também. Vocês precisam de músculos para ficarem velhos e saudáveis. Não tem como ficar velho sem músculo. Não tem. Você vai começar a ficar fraco, vai começar a sobrecarregar as articulações, vai começar a depender de todo mundo para. Então, predisposição assim, para fratura, né? Porque o equilíbrio ali, a parte do core fica prejudicada também. A gente tem mais incidência de hérnias. Ou seja, né? Músculo é saúde. Eu tenho. Saco. Mas enfim. Eu tenho, volta e meia, tá me enchendo o saco. Mas é isso, né? Fazer o quê? E imagina se eu não estivesse fazendo academia, imagina se eu não tivesse... Exato. Hein? Exato. Então, é muito coisa. A Débora, ela colocou assim, ó, muito bom vocês falarem justamente isso. Eu perdi 45 quilos na low carb sem exercício. E me preparando devagar agora com os exercícios. Cara, tudo no seu tempo. Perfeito. Uhum. Maravilha. Muito bom. Grande problema da estratégia que muita gente critica e é isso. Precisa de ajustes durante a caminhada. Né? Às vezes as pessoas falam, porque aí eu fiz low carb, perdi 40 quilos, mas aí depois comecei a perder massa muscular, etc. e tal, porque precisa de ajustes. Você que perdeu 42 quilos, seu metabolismo não é o mesmo do que quando você tinha 42 quilos a mais. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda para uma adaptação. Isso acontece muito com o jejum também. As pessoas começam e perdem muito peso no começo com uma estratégia de jejum, e daqui a pouco, é porque meu cabelo tá caindo, porque eu tô perdendo músculo, etc e tal. Por quê? Porque precisa de ajuste. A partir do momento em que você muda sua composição corporal, a estratégia precisa de ajuste também. É aquela sazonalidade do nosso corpo mesmo. É o seguinte, eu acho que o pessoal às vezes confunde um pouco, porque necessita de ajuste em qualquer estratégia. Exato, era isso que eu ia falar. Olha, só para você... O povo reclama, que cai cabelo na low carb, tá? Que eu não sou parâmetro. Cai na low fat também. Nossa, uma vez eu perdi quase todo o meu cabelo fazendo uma dieta baixa em gordura. Viu? Então, tem isso. A mudança radical, qualquer restrição, né, que você tiver, você vai mudar. E é basicamente por conta do déficit calórico, né, que você vai ter. Enfim, claro, tem a questão dos nutrientes, enfim, mas... Exato. Mas e a partir do momento que você começa a colocar também exercício físico na sua estratégia, suas demandas mudam, né? Se é uma coisa mais aeróbica, o consumo calórico vai mudar, o consumo de água vai mudar, de eletrólitos muda. Não consigo mais fazer low carb porque eu corro, sinto dor de cabeça, né? Gente, precisa prestar mais atenção na hidratação, precisa prestar mais atenção no sal, nos eletrólitos. Não é o problema, não é a estratégia em si, é você se adaptar dentro dela, né? E muitas vezes as pessoas usam isso para largar a estratégia e dizer que não funciona. Tá vendo? Não funciona. Então, aqui está mais um ponto que eu queria reforçar, né? Que não é isso. Na verdade, são ajustes que precisam ser feitos. O problema não está na estratégia em si, e sim como ela está sendo praticada para o seu momento. É claro que você pode ter conseguido emagrecer. Muita gente consegue emagrecer muito numa low carb mesmo,
mais moderada, né, com mais vegetais, etc e tal, e depois que perdem mais peso e começam a fazer exercício físico, se veem ali com dificuldade de ganhar massa, com muita astenia, muita fraqueza, etc e tal, porque agora é o momento de fazer uma low carb mais animal based, com mais proteína. Então as pessoas precisam migrar, continua sendo uma low carb, mas você vai ter que prestar mais atenção nas proteínas, porque o seu corpo mudou, as suas demandas mudaram. Então, precisa dessa adaptação. E isso é muito bonito, né? Porque a gente percebe, a gente está conectado com o nosso corpo, perceber essas mudanças. E eu acho que isso é o que traz evolução para a gente perceber que não tem nada que a gente vai conseguir chegar e encostar, pronto, estou garantido pro resto da vida, agora não tem que preocupar com mais nada, que tá tudo certo. Não, a vida não é assim. Vai ter sempre um desafio. A vida é um desafio, de um desafio a outro desafio. Então, é sempre muito legal ver esse próximo desafio, como você vai se adaptar, qual mudança você vai precisar fazer. É muito legal. Com certeza, eu acho que ir contra as diretrizes, né, ao que todo mundo acredita e continua repetindo por aí, é muito importante também, porque eu, por exemplo, eu treino muito pesado e eu treino diariamente, eu treino todos os dias em jejum. Eu não gosto, eu não consigo treinar com o estômago cheio, né? Também não. Não consigo treinar. E o meu treino é bem intenso. Tanto que na época, eu dei uma, eu tenho que entender, né, o meu, como que eu funciono, e uma das coisas que eu estava fazendo no ano passado, eu estava treinando com o personal. E eu comecei a ficar muito pilantra, né? E aí, mas não, só vou amanhã eu vou que tem personal, e tal. Aí eu parei, falei, agora eu vou sozinho e pronto, né? E tô indo todo dia, né? Enfim. Mas ele falava para mim, cara, não dá para acreditar como você tem em jejum, tem uma alimentação baixíssima em carboidrato e pega o peso que você pega, treina pesado do jeito que você treina, não dá para entender. E por quê? Porque eles têm sempre que a energia vem do carboidrato. Vem do Uhum. carboidrato, pronto. É só isso. A vida do pessoal é acreditar que Carboidrato. é só, né, única e exclusivamente. E não, não é. A gente já sabe que não. Pessoal, se Não, você é muito interessante isso, né? Eu tenho falado muito disso no meu Instagram, essa, essa conversa sincera de você com você mesmo, né? Às vezes a gente acaba enganando a gente, mas é importante você ser sincero com você e entender o que funciona para você, né? Muita gente fala, não, sem personal eu não consigo, etc e tal. Tá aqui uma prova, o contrário, né? Eu também, eu não gosto de academia, não é um ambiente que me agrada. Então, eu estudei, fiz uma academiazinha aqui em casa, comprei os pesos, treino aqui, tenho aulas, etc e tal. E isso foi o que funcionou para mim, funcionou muito bem. E agora eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa diferente. E agora eu comecei o CrossFit, agora eu sou CrossFitter. ah, E aí o pessoal já veio me perguntar, doutora, mas você vai fazer CrossFit em jejum? Vou fazer CrossFit em jejum. Parei, fui ontem, fui hoje, etc e tal. Porque é o jeito que eu me sinto bem, é uma coisa que eu não vou forçar para mostrar que é isso. É como eu me sinto melhor treinando. É o que me estimula a treinar, o que me faz ir ao um ponto mais forte que eu consigo. Então, as pessoas têm que ter essa sinceridade de conversar com elas mesmas para conseguir perceber o que funciona especificamente para elas. Às vezes o jejum não funciona, né? No começo do dia, às vezes no final da tarde. A pessoa precisa ir testando, precisa às vezes procurar ajuda para alguém para ajudar a encaixar tudo isso. Mas é entender o que funciona para cada um que vai levar ao sucesso. Não tem jeito. com certeza. Eu não gosto de academia, mas eu vou, né? Eu tenho isso, né? Eu Aham, aham. funciono. Em casa eu não funciono. Tanto que quando começou a pandemia, eu na primeira, segunda semana, eu estava lá fazendo os agachamentos com o sofá nas costas e deu 2 semanas eu já estava lá Largou.
já não estava fazendo mais nada e fiquei quase que a pandemia inteira sem fazer exercício. Enfim, mas deu para voltar, né? Nunca é tarde para voltar e estou aqui hoje. Exato. Voltei e pronto, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí para nós, viu? E só para lembrar o seguinte, tá? Durante essa semana e a próxima teremos várias lives aqui no meu Instagram com o objetivo de aquecer o grande evento, a Imersão Low Carb, que se você já participou da imersão, sabe quanto conteúdo eu entrego para vocês. E se ainda não participou, não percam de jeito nenhum. É só clicar no link da minha bio e se inscrever gratuitamente. É 100% online e gratuito, então se inscreve lá. Vai acontecer dos dias 27 a 31 de março, tá? E já chama alguém aí para participar com você também dessa imersão. Vai ser ali uma semana com muito, muito, muito conteúdo. E lembrando que tem live essa semana, a semana que vem, a semana inteira do aquecimento. Então, cola aí comigo, sempre vai ter muito conteúdo bom. E quem está vindo aqui do meu perfil já segue a doutora Regina aí também, tá? E quem está vindo de lá, se gostou um pouquinho de mim, fica aí. Eu tenho umas coisinhas boas, posto umas coisinhas boas, faço um pouquinho de humor. E é isso aí, né? Chefe, você é espetacular. E já trazer um amigo mesmo, porque a gente sabe que a gente funciona melhor, às vezes, né? Com incentivo, com alguém que conhece junto, né? Com um grupo, com uma corrente ali, uma base de apoio. É muito interessante. Por isso que esse tipo de coisa, né? De projeto, etc. e tal, é muito legal por causa disso, porque você acaba unindo as pessoas conseguem trocar experiências, né? Se conhecem seu trabalho, que é espetacular, pode mudar a sua vida de uma forma completa, assim, né? Então é muito interessante. Façam a imersão, gente. E tragam um amiguinho. Sempre falo também para o pessoal, até desculpem a palavra aí, mas é sempre bom estar na merda com alguém. Tá na merda Aham. sozinho, pega, resgata um outro, traz junto lá e fala que vem cá, vamos sair dela junto. Então traz outra pessoa que já está lá para sair desse lugar. E é sempre melhor, muito mais fácil com outra pessoa ali, porque você sempre fica meio assim de desistir, né? Um puxa o outro para cima. Então isso é sempre muito bom. Muitas vezes não tem o apoio dentro de casa e isso é normal, só que não é um problema, né? Seja você o exemplo da sua casa. Comece você e as pessoas, quando verem o resultado em você, elas vão se animar também, né? E ontem, inclusive, eu falei uma boa parte sobre isso. Então tem a livezinha lá, qualquer coisa vocês podem assistir, que eu falei justamente sobre isso ontem também, sobre as pessoas, né? O que as pessoas falam, né, pra gente. Eu acho, ó, tem aqui alguma sugestão para amenizar o aumento da glicemia em jejum. Primeiro, acho que já o que é que é normal, né, na pessoa que A gente pode ter esse aumento da glicemia de jejum de uma forma isolada em pessoas que estão na estratégia, principalmente com uma restrição maior de carboidratos, que é uma resistência fisiológica à insulina ali na parte da manhã. Isso pode acontecer, geralmente é meio adaptativo, acontece mais no começo e depois melhora. Não costumam ser alterações muito grandes, né? A gente não tem aí glicemias maiores do que 110, por exemplo, em jejum. E a gente vê, junto com essa glicemia isolada de jejum mais aumentado, uma hemoglobina glicada, que é a média, né, das suas glicemias dos últimos 3 meses, normal ou caindo, se você é diabético e está tratando alguma coisa. Então, geralmente não é uma preocupação. Pode acontecer sim, mas não costumam ser valores muito altos, muito fora do padrão. falar de um caso
isolado, quando você só tem uma informação. É, essa semana eu falei disso muito no meu Instagram, né? A gente passa informação, mas aí a pessoa fica naquele limite de saber um pouco mais que as outras, mas saber menos do que precisa, né? Então, de repente a pessoa está medindo ali a glicemia de jejum dela todo dia, ou solicitando no laboratório, né? Recorrentemente, sendo que não há indicação, né? Se você não é diabético, está perdendo peso, não tem outros sinais de alerta, pare com essa noia, né? De ficar ali aferindo a glicemia toda hora. Isso tem um custo, né? A menos que você seja diabético e que esteja fazendo um acompanhamento, aí é outra coisa. Por isso que a gente fala que exames e resultados de exames são individuais, né? A gente tende a generalizar tudo, mas toda vez que o médico solicita um exame, ele tem que ter uma hipótese antes disso. Infelizmente, as coisas estão massificadas, porque a gente faz aquela consulta rápida, então eu peço esse batalhão de exame para todo mundo e pronto, né? Mas não é assim que deve ser. Cada exame eu tenho que ter uma hipótese pré-teste, né? Eu estou pedindo esse exame por quê? Porque eu suspeito de alguma coisa. Não vou atirar para todo lado e ver o que vem, né? E infelizmente as pessoas solicitam isso para o médico e aí elas mesmas acabam avaliando os seus exames com faltando um conhecimento, né? Porque uma glicemia de 105, por exemplo, numa pessoa obesa, diabética, significa uma coisa. Que já está tomando remédio, significa uma coisa. Num atleta, significa outra. Numa pessoa que tem uma doença crônica, progressiva, significa outra, né? Uma precisa de intervenção, outra não precisa. Uma pessoa que está fazendo uma dieta, significa outra coisa. Então, aquele número não diz nada sem a pessoa que o porta, né? A gente pode ter, por exemplo, uma hemoglobina de 12, né? Que é uma hemoglobina normal, e se a gente vê isso num homem muito grande, pode ser baixa, mas é normal ali, mas pode ser baixa. Numa pessoa que acabou de sair de uma cirurgia, estava com 17, caiu para 12, é uma queda importante. Numa mulher é normal, né? Numa mulher em idade fértil, numa mulher que tem muito sangramento, então pode ser que esteja caindo. Então, precisa de toda a avaliação da pessoa e não só do número, porque eu recebo isso muito no Instagram. Doutora, minha insulina é 12, é muito? É pouco? Não sei, né? Não sei. Pode ser. Você usa insulina, você é um atleta, que horas você colheu essa insulina, como você está comendo, qual o seu peso, qual a sua composição corporal, que medicamentos você está usando, entendeu? Tudo isso, cada informação muda, aquele 12 muda, entendeu? Aquele 12 muda de figura. As nossas informações aqui que a gente passa no Instagram são mais generalizadas, né? Não tem como a gente individualizar e atender a todos. Não então, tem. Muito a gente procura alertar, né? Alertar e falar um pouco do que as pessoas precisam se preocupar, né? Mas é óbvio que nada disso, né, dispensa um profissional ali que de fato saiba acompanhar, né? Esse é um grande problema. Um profissional bom, né? Porque eu noto, o que eu mais vejo são pessoas que falam, nossa, eu fui na nutricionista e pedi low carb, ela já me deu aveia com tapioca e com não sei o que. Eu falo, cara, beleza, mas você foi aonde? Você foi na nutricionista convencional, que ela trabalha com uma estratégia convencional. Você tem que, obviamente, escolher uma pessoa que você sabe que trabalhe com aquela linha, né? Não adianta. Exato, e isso é uma coisa que eu falo sempre também. Você tem que assumir essa responsabilidade, ter esse trabalho a mais, né? De procurar para a sua saúde todos os aspectos para o objetivo que você quer. Então, sim, uma estratégia baixa em carboidrato funciona para você. Procure pessoas que estejam, né, trabalhando com isso, como o chefe Miranda, pessoas que entendam, médicos que entendam disso, nutricionistas que entendam disso, para que você consiga formar toda essa rede, né, que vai te sustentar na estratégia.
E isso acontece muito, né? Começa a estratégia, aí vem uma glicemia de jejum alterada e vai no endócrino, o endócrino fala, tá vendo? Essa dieta que você faz, tá tudo errado, pode parar, volta a comer aveia, não sei o quê. Daí a pessoa fica perdida, né? Ou então começa uma estratégia baixa em carboidrato, sente um pouco de dor de cabeça, um pouco de mal-estar por causa do começo da desidratação, né? Ou acontece, às vezes, um pouco de obstipação, quando a pessoa não se hidrata de um jeito certo ou não repõe os eletrólitos, e vai no médico que não tem esse conhecimento, e ele vai te dizer, tá vendo? Essa estratégia é um lixo, você tem que comer mamão com aveia e comer pão integral, porque senão não vai funcionar. E aí você fica nessa, né? Ai, mas eu vi ali que a doutora falou que é bom, mas eu fui no médico e ele falou que é ruim. Aí eu fui na nutricionista, ela falou que é bom, mas o nutrólogo falou que é ruim. Então você tem que ter essa postura proativa de procurar profissionais todos integrados na sua estratégia. E isso acontece muito, vou usar de novo os veganos como exemplo, né? Embora eu não ache que é uma estratégia de saúde, mas o vegano vai no nutricionista especialista em vegano, no médico que é especialista em vegano, né? Às vezes tem um treinador que é especialista em veganos. Então você tem que ter ali uma equipe profissional que esteja alinhada na estratégia que você escolheu. Senão você vai sofrer, isso vai bater cabeça, vai sentir dificuldade. Então precisa procurar pessoas que estejam alinhadas com o que você escolheu e com essa trajetória que você quer fazer. Com certeza. É que nem algumas pessoas às vezes vêm no meu perfil e falam, mas um pouquinho disso pode, um pouquinho daquilo pode. E eu falo, cara, se fosse isso, o meu Instagram não seria Procure o chefe flexível, low uai. carb, né? Seria underline dieta flexível, seria dieta Aham, exato. qualquer coisa menos low carb. Então eu não vou compactuar. Eu acho que eu sou um dos últimos ainda, um dos únicos que continua trabalhando com a low carb clássica, com a low carb. Eu sou da resistência. Eu sou aqui, ó. Eu não vou, um pouquinho de, não vou fazer coisa que eu não acredito. Eu não acredito porque as pessoas falam, uma banana pode. Ok, mas assim, se eu coloco uma banana, eu me abre a porta do inferno. Eu saio, porque banana para mim, ela é muito doce. E eu só fui entender isso quando eu fico muito tempo sem comer doce, por exemplo, como uma banana, eu acho a banana extremamente doce. De fato, ela é doce se comparada às outras frutas. E, e assim, para mim, ela me dá uma vontade absurda de comer doce. Daí eu vou para drogas mais pesadas. Daí Aham. eu quero outras coisas, enfim. E eu não acho que deve entrar alimentos desse. Eu tenho essa mesma impressão. Banana, para mim, é uma coisa assim muito difícil. Meu marido é o louco da banana, sempre tem banana aqui em casa. E realmente, quando eu como um pouquinho, para mim aquilo é hiperpalatável, me dá vontade de ter mais daquela sensação na boca. Então, quando acaba a banana, me dá aquela agonia que me dava antes, de querer mais, querer mastigar mais, né? E isso é uma coisa que não acontece quando eu como comidas que eu gosto e sinto prazer comendo, porque muitas pessoas confundem. Ai, nossa, mas nossa, sem pão, sem batata, sem, ai, que dieta ruim. Não, a minha dieta eu como o que eu quero comer, o que eu desejo comer, que é carne, ovo, que é torresmo. Todo dia tem torresmo no meu Instagram, né? Só que são alimentos que eu como e me sinto satisfeita e acabou. Eles não me trazem esse problema mental de, nossa, eu queria mais uma banana, queria mais um chocolate, queria comer mais 2 colheres de arroz, mais uma colher de batata. Então, eu também sou a resistência aqui, né? Eu assumi, também tive que trabalhar isso na minha mente, e agora assumi isso, que eu estou aqui para receber as pessoas que querem optar por uma estratégia baixa em carboidrato, que por ser baixa em carboidrato, nós vamos optar por alimentos baixos em carboidrato, né? Porque eu sempre ouço assim, ai, doutor, mas eu emagreci comendo pão. Ótimo, ótimo, né? Mas não é por isso que eu vou falar para você comer pão aqui no meu Instagram, não é isso.
Outro dia foi muito interessante, eu vi uma dessas blogueiras fitness aí, ela é até um pouco mais velha, assim, uma senhora que está muito em forma e tal, e todo dia ela fala, tá vendo, você pode emagrecer comendo de tudo, e aí fala, os carboidratos são necessários e tal. Vou mostrar para você como eu como pão. Aí ela pegou um pãozinho francês integral, botou em cima da balança, cortou na metade, tirou metade, aí da metade cortou metade e ficou um quarto. Ela, tá vendo? É isso que eu como. Gente, eu nunca conseguiria comer um quarto de um pãozinho integral, né? 50 gramas dividido em 4. O que eu faço com aquele resto daquele pão? Eu como depois, né? Então, a flexibilidade, para mim, não funciona. E eu sei que as pessoas querem que funcione para elas, mas elas precisam ser sinceras com elas mesmas. Funciona com você? Com essa pessoa funciona. Com algumas pessoas funciona. Eu tenho que admitir que sim. Mas para a maioria que já tentou comer com moderação e não consegue, eu não vou oferecer essa moderação, porque eu sei que não funciona. É aí que eu entro, doutora. É, eu transformo os alimentos que as pessoas mais precisam em low carb. Então, exato, e foi o que funcionou para mim. Quando as pessoas querem um pão, eu tenho um pão. Né? Eu tenho um pão. E o que é, basicamente, qual que é a diferença? É óbvio que o pão low carb é bem calórico, mas só que as pessoas acabam comendo a quantidade que elas comem de um pão convencional. Por quê? Sim. Porque é um sacia muito mais rápido, né? Porque ele tem mais gordura, mas ele tem mais nutrientes, né? Ele te dá coisas que a gente que de fato realmente precisa. E não só uma farinha que não te dá nada além de energia. E aí, exatamente. E que te dá até antinutrientes, né? Que te expõe ali ao glúten, que é um problema para muita gente, né? São calorias muito vazias. Essa versão baixa em carboidrato traz muitos nutrientes, né? Traz mais a gordura, que é um nutriente essencial que trabalha muito na saciedade. Então, isso é real. Você não consegue comer, como eu comia, um pacote de pão integral, que tinha um pão integral aí, que deve ter até hoje, que a fatia é bem fininha, que eles até falavam, olha, é só 30 calorias por fatia. E aí eu começava comendo uma, é só 30, duas, mais uma, daqui a pouco foi o pacote, né? Num alimento nutritivo, que é um pão, mas é um alimento nutritivo, você não sente isso, você sente a saciedade, a nutrição, e você come menos. Com certeza. Não, tranquilo. Para mim nunca funcionou essa ideia de comer pouco e ficar sempre com fome, e como é convencional, né? Fome o dia inteiro. Então, eu sempre, o quanto para mim é uma maravilha, porque eu comecei a entender o que era saciedade. Então, eu vou comer até me sentir saciado. Mas aí muita gente confunde um pouco, né, saciedade e bucho cheio, né? E isso é um negócio que às vezes dá uma certa um pouco nas pessoas. Então, a saciedade a gente tem que entender aos poucos, né? Pela necessidade fisiológica, enfim. A gente vem de uma alimentação tão ruim, tá tão desconectado com isso, que às vezes demora um tempo. Eu passei por isso também, né? Depois de começar a perder peso ali pela low carb, veio um momento em que eu comecei a ganhar peso de novo. Porque eu comecei a pensar, isso aqui é tudo low carb, vou comer até não aguentar mais, né? Você indo de novo para aquela coisa de comer por conforto, comer por emoção, etc e tal. E aí você, de novo, precisa se autoavaliar, precisa conversar sinceramente com você, né? Olha, isso aqui não está funcionando tão bem, vamos voltar. Onde foi que as coisas mudaram? Que pasta de amendoim, para mim, foi um crime, né? E no começo, pasta de amendoim, sem açúcar, que maravilha, baixo em carboidrato. Mas acabei abusando daquilo, né? Passando do limite da saciedade, porque aquilo é muito palatável. Então você precisa conversar com você para entender o que funciona, o que não funciona.
essas coisas vão acontecer, claro. Com certeza. Então, eu acredito que é isso, né? A gente, depois aí de mais de uma hora e bastante conteúdo, né, para esse povo lado, acredito que em breve a gente faz mais algum. Em breve a gente já faz mais alguma, com certeza. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever na Imersão Low Carb. Clica no link da bio, tá? Ela vai acontecer nos dias 27 a 31 de março, agora mesmo. É 100% online gratuito. Clica no link da bio e se inscreve sem falta, viu? E doutora, tenho muito a agradecer, muito obrigado por tanta informação aí para trazer para esse pessoal. Foi muito bom a nossa conversa, gostei bastante e agradeço muito, viu? Eu que agradeço o convite, foi uma honra enorme. Acompanho o seu trabalho há bastante tempo, adoro muito, principalmente a sua pegada de humor, adoro, gosto muito de trabalhar com isso, com essa coisa mais bem-humorada, assim, acho que traz uma leveza muito boa. E agradeço de novo demais o convite e estou à disposição lá no meu Instagram, quem precisar, quiser tirar alguma dúvida, eu consigo ficar até bem disponível lá para ajudar vocês. Se inscrevam aí na imersão, eu vou me inscrever também. Dia 25 estou lá no Brasil Low Carb, e aí já volto e já participo da imersão também para aprender mais. Que maravilha, maravilha, muito legal então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos.